Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, caros telespectadores do programa sobre trilogia analítica, a unificação da ciência, da filosofia e da teologia. Dr. Norberto Kepp, que foi o criador dessa nova ciência, uma ciência com uma visão sistêmica, unificadora, universal, e que usa, os princípios desinvertidos de todos os campos de conhecimento. Então, isso dá para o ser humano uma nova perspectiva de mundo, uma nova perspectiva sobre a humanidade. Não só o que aconteceu no passado nós podemos entender melhor, mas nós podemos tomar melhor as rédeas do nosso presente e do nosso futuro. Por isso, nossas faculdades têm, em todas as disciplinas, o estudo sobre uma hermenêutica trilógica. Nós analisamos os fatos, as ciências, procurando desinverter pontos enganosos que estão levando a um desastre, doenças psíquicas, doenças sociais, doenças econômicas, doenças orgânicas, doenças ambientais, doenças espirituais. Então, nós somos aqui terapeutas, psicanalistas, e temos já um grande número de psicossocioterapeutas. São pessoas formadas nessa disciplina que estudam a psicossociopatologia à luz de Kepp durante o tempo que for necessário, para esses cursos que nós temos, cursos de pós-graduação, cursos de extensão, faculdade com 4 graduações, aliás, 4 graduações gratuitas. Então, muitos livros publicados, muitos vídeos. Nós estamos, então, convidando o ser humano a essa nova civilização, que, na verdade, é um retorno à civilização original, uma restauração da civilização original, e que essa chave, vamos dizer, cada hermenêutica tem uma chave, A chave da hermenêutica de Kepp é a percepção da inversão, como o ser humano e as coisas todas estão invertidas. Então vamos lá, Dr. Kepp, mais um programa. Gostaria de dizer o seguinte, que a nossa função e a nossa intenção, principalmente no trabalho que nós fazemos, é de ajudar o ser humano a ter equilíbrio psicológico, porque a medicina ensina a questão organicista, Em geral, os médicos aprendem como tratar o corpo, mas não como tratar a alma, E o primeiro livro que eu escrevi aqui no Brasil foi A Medicina da Alma. Foi uma tentativa de colocar, naquele tempo, a psicanálise correta aqui no Brasil. Então, a medicina da alma é a medicina da psicanálise. Deveria ser, principalmente, a medicina que cuida, dos problemas, assim, vamos dizer, da vida psíquica, da vida psicológica. Eu gostaria de avisar, que a questão da saúde orgânica, a questão médica, atual, que até atual vigora no mundo todo, é um tratamento do corpo parcial, porque sem tratar daquilo que a gente chama de alma, que é a vida psíquica, a vida psicológica, então não consegue êxito
no tratamento com o corpo, ou pelo menos um total êxito. Se a pessoa, por exemplo, tem uma úlcera no estômago, eu vou dar exemplo, né? E trata dessa úlcera, assim, organicamente, não trata da úlcera, a origem, né? A etiologia, que é a etiologia de uma úlcera no estômago, ou de qualquer doença, assim, no corpo que a pessoa tenha, tem origem na vida psicológica, na vida psíquica. Então, se não houver um tratamento assim da vida psicológica, que é a vida espiritual, né? Então, quando fala o que ver assim na questão assim do sangue que tem bactérias, o sangue não tem bactérias. O sangue tem quando a pessoa é nervosa, quando a pessoa é muito estourada, assim, com emoções ruins, então deteriora, né, os glóbulos vermelhos. Então aparece no microscópio como se fossem bactérias, como se fossem vírus lá dentro do sangue, que viria de fora causando mal. E toda doença que o ser humano tem vem de dentro dele, de dentro para o corpo. Então não existe uma doença assim orgânica que não tenha um substrato, né? Que não tenha uma origem na vida psicológica, na vida, portanto, espiritual. É por isso que eu escrevi até um livro, veja aqui, Universo dos Espíritos. Este livro tem a função de ver assim na questão espiritual, na questão psicológica, o que acontece, porque é muito importante. Eu criei a trilogia porque eu acho que é fundamental que quando a pessoa trata, viu, da vida orgânica, da vida física, trate também da vida psicológica e da vida até social também, que é derivada assim da vida psicológica. De maneira que eu vou mostrar aí um quadro que esclarece de uma certa maneira. Aliás, esse quadro foi feito já no tempo do Freud. É um quadro de explicação da análise baseada no Freud. Então, perguntaram para o Freud, mas como é que você sabe que existe uma vida assim inconsciente que a pessoa não conhece? Então, o Freud falou, veja os lapsus linguis, quer dizer, a maneira quando a pessoa vai falar com outro, em vez de falar o que é assim, o que ele queria, ele fala a verdade e falando a verdade fala ao contrário do que ele queria falar, porque fala a verdade. Então veja nesse gráfico, em primeiro lugar, né, eu ponho lá a questão da intenção verdadeira, né? Enganos na linguagem, lapsus linguae. Intenção verdadeira. Primeiro, a minha preocupação é não te agradar. Quando a pessoa é levada ao conhecimento de outro que a pessoa não gosta, que a intenção dela verdadeira é essa. Não queria agradar. E, em vez disso, veja lá a intenção aparente. Geralmente a pessoa diz isso, né?
A minha preocupação é não te desagradar. Então, quando a pessoa chega e te diz, olha, não quero te desagradar, a gente já lê, desinverte e diz, bom, ela está falando através disso que a intenção dela é me desagradar. Com vocês não acontece isso? Vocês vão atender uma pessoa ou entrar em contato, fala muito prazer e não tem nada de prazer. Quer falar, Selma? O senhor mostrando esse gráfico me lembrou o exemplo de um político norte-americano, aliás, ele foi um presidente. E num dos discursos, ao invés dele dizer nossa missão é de construir esse país, ele disse nossa missão é de destruir esse país. Isso que ele queria, né? É a intenção dele, no fundo, e ele foi nocivo, sim. Então, o médico vai atender um cliente, ele está cansado, tudo, e o cliente não tem quase nada. Às vezes até o médico está pior na doença, então chama. Então, o doentinho lá, o que parece doente, fala muito obrigado, doutor. De noite, se levanta, sai da sua casa, vem me atender, médico antigo, né? Então, o médico está louco da vida com a situação. Então, fala, não, tenho muito prazer em vir aqui ajudar o senhor, a senhora. É verdade, doutora? Verdade, verdade. No plantão também acontece muito isso, né? Quando escuta aquele anúncio do paciente chegando, é muito difícil, né? O médico não queria se levantar. Eu vi isso muito na prática, né? Essa oposição, embora o médico pense que ele quer ajudar, muitas vezes está na retranca, né? Como se fala coloquialmente. Então, isso mostra o quê, né? Como o Freud mostrou, que a verdadeira intenção a pessoa esconde, né? Quando uma pessoa se apresenta a outra, né? Então, ele diz, tenho prazer em conhecê-lo, mas, na verdade, não tenho prazer em conhecê-lo. Eu não sei exatamente se é um exemplo de lapsus linguae isso, Dr. Kepp, mas isso acontecia comigo quando criança, e deve acontecer agora de adulto também, mas eu sempre pegava, quando eu ia comer chocolate, eu deixava a melhor parte para o final. E aí quando eu falava, não, esse aqui é o melhor pedaço que tem, antes de eu colocar na boca, eu mordia a língua e não conseguia ter prazer naquele pedaço de chocolate. Deve ser uma coisa assim, né? Uma autossabotagem que a gente faz também com o bem, né? Então, podemos entrar no gráfico para ver, em terceiro lugar, né? A intenção verdadeira. Quando qual a pessoa seria, né? vai a um velório, né? Então vai a pessoa lá, tem obrigação de ir, vai obrigado. E diz assim, meus pêsames pela morte de fulano. O que ele está querendo mesmo dizer é meus parabéns pela morte de fulano. Puxa, Dr. Kepp, esse é forte, hein? Porque às vezes, né, a pessoa era tão ruim, né? Era tão desagradável, tão chatinha, que está todo mundo contente lá porque se viu livre daquela pessoa. Que coisa... Isso é forte. Isso se observa, né, nos velórios, né? Pessoa muito desagradável morre, então todo mundo longe fala, puxa, graças a Deus, ficamos longe. Agora vamos cumprimentar a viúva ou viúvo e chega lá, fala a verdade, né? Fala, meus parabéns pela morte do fulano. Em vez de falar o quê, né? Estou muito triste pela morte dele, que é, vamos dizer, a atitude hipócrita, né? Então, a atitude verdadeira é essa de estar contente com a morte do outro. Vocês admitem isso? Vamos ver aí, Heloísa. Então, eu conheci uma pessoa que ela tinha... É um problema até espiritual, né? Ela, quando ela ia no velório, ela tinha ataque de riso. Eu vejo a questão que quando as pessoas trocam muito as palavras, então ela quer falar
acatar, ela sempre fala atacar. Então, no fundo, a pessoa quer realmente atacar. Então, ela troca ao invés. Então, eu noto também trocar o nome das pessoas. Então, vai falar com o esposo, fala o nome do ex-namorado ou alguma coisa assim. Então, no fundo, a pessoa tem aquilo, ela quer aquilo que ela está trocando, né? Isso é uma boa questão para conscientização, né? Isso dá tanta briga, né, entre casais, porque é muito comum a pessoa ficar chamando a esposa, por exemplo, pelo nome da antiga esposa ou da amante, e aí puxa, e dá uma brigaiada. E vai provar vai explicar por que troca os nomes, né? Então, eu tenho uma amiga também que ficou grávida, ela estava muito feliz e ela foi contar para os amigos que ela estava grávida e um deles falou espontaneamente, meus pêsames. E, de fato, era uma pessoa que não cuidava do filho que tinha, ele tinha muito problema com questão, né, de criar uma criança. Falou assim. Essa questão é muito assim, é ligada à medicina, né? Foi uma moça no consultório e o médico falou assim, fez os exames, né? Então, ela falou assim para a moça, então, tem uma boa notícia para te dar. Você é casada? Ela disse, não sou. Então é meus pêsames que eu vou ter que falar. Então vamos ver assim, em quarto lugar, né? Você é a minha querida Júlia. Isso que a pessoa diz aparentemente, mas no fundo você não é a minha querida Júlia. Quer dizer, não gosta da fulana lá, da Júlia. A Júlia é um exemplo, né? Um nome aleatório. Nesse caso, o Freud, Dr. Kepp, escreveu no livro A Psicopatologia da Vida Cotidiana, não é bem o lapsus linguae, mas está ligado ao inconsciente. Então, ele disse que tinha um escritor que era casado, e a esposa dele, ele não gostava muito dela, achava que ela não tinha muito afeto. E ela deu um livro para ele. E ele guardou o livro. E ela ficou perguntando, e o livro, você já leu? E ele não conseguia achar o livro de jeito nenhum. Ele estava sem graça porque não lembrava nem o título. Nisso, a mãe dele ficou doente e essa mulher foi cuidar da mãe. E ficou 1 mês cuidando, mostrando o afeto que ela tinha. Aí ele pegou e falou, nossa, a minha esposa tem afeto. Nesse momento, ele abriu a gaveta e achou o livro lá. Deu inconsciente. Então, a pessoa, geralmente, ela não fala a verdade, né? Nos sentimentos que ela tem. De maneira que... Só criança, né, Dr. Kepp, geralmente que fala, né? A criança, ela é ingênua, ela é espontânea, ela não tem essa máscara social, então ela fala na cara da pessoa muitas vezes que não gosta da pessoa. E por que não gosta, né? Nós estamos falando dos enganos da linguagem, segundo a psicopatologia da vida cotidiana, que o Freud dava inclusive exemplos, né, de que a pessoa não fala geralmente a verdade, ela esconde. E isso é interessante porque na vida religiosa, né, existe muito desse problema, né, do indivíduo esconder tudo aquilo que é verdadeiro no que ele pensa, no que ele sente, e vive uma vida assim praticamente na total hipocrisia. Então o livro é Psicopatologia da Vida Cotidiana, que vocês podem ler, que é da coleção sobre a vida do Freud, né? Dr. Kepp, aí a gente vê, né, que nesse aspecto Freud foi muito seguidor de Cristo, né? Quando Cristo falava dos hipócritas,
dos sepulcros caiados. Então a gente vê que a vida social é pura hipocrisia mesmo. Então vamos ver agora em quinto lugar, né, o que eu escrevi. Então, no início da sessão, eu dou por encerrada a sessão. Numa reunião, né, o indivíduo, o chefe, ele estava cansado, ele não queria falar mais nada, ele queria ir para casa. Então, em vez dele falar, eu dou por aberta a sessão, ele falou a verdade, como ele queria, eu dou por encerrada. Então, mas isso o Freud quis falar para mostrar que é possível perceber como a pessoa não fala geralmente a verdadeira ideia que ele tem, o verdadeiro sentimento, porque tudo isso a pessoa esconde na parte que ele chamava de inconsciente. A pessoa é inconscientizada da verdadeira ideia, né, que tem em mente. Então, quando a pessoa comete esses erros na linguagem, ela está mostrando que no interior ela tem um monte de ideias que não tem nada a ver com a vida profissional, vida familiar, com a vida em geral que ele tem, de maneira que para que haja, vamos dizer, uma melhor atitude da pessoa na vida de trabalho, na vida social, na vida assim em geral, seria bom que a pessoa fizesse análise, pelo menos estudasse essa questão para ver o quanto é diferente do que aquilo que mostra. Inclusive para poder se defender melhor socialmente, hein, Dr. Kepp? Eu lembrei de um outro exemplo clássico de ato falho que o senhor contava para nós, que o namorado apaixonado, né, mesmo sozinho, quando ele ia no café, sentava-se à mesa e pedia 2 cafés, como se a namorada estivesse junto e queria compartilhar o café. Depois ele casa e anos depois de casado ele vai também ao café junto com a esposa, mas aí ele só pede 1 café. Então mostra esse tipo de situação, né? Ele queria então a mulher longe, né? Então, mas isso é muito importante o ser humano perceber que praticamente ele nunca revela aquilo que ele realmente sente, que ele realmente deseja. É claro, né? Se ele for revelar tudo o que ele pensa, ele não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum, não vai conseguir, assim, vamos dizer, se comportar socialmente na vida. Então, para, de uma certa maneira, né, resolver o problema, é bom que a pessoa pense o que vai, assim, fazer, o que vai, assim, em geral, né, conhecer. Eu estava notando que um fator também interessante que ele escreveu é que tinha um indivíduo no interior, né, que ele estava andando a cavalo porque ele ia indo visitar um amigo. Então, no caminho, né, apareceu um amigo e falou: você vai visitar tal pessoa? Falou: vou. Você gosta da pessoa? Ele falou: pergunte, é melhor perguntar ao cavalo. Ele não podia falar. Então, é interessante. Então voltamos na próxima sessão de programas. Tchau, tchau.
Chegaram os novos modelos dos ventiladores Kep Motor Art Deco. Ventilador de parede oscilante. Ventilador de mesa oscilante. Equipados com a tecnologia de motores ressonantes da nova física de Kep. Captam e transmitem o magnetismo para o ambiente. Conheça os benefícios dos ventiladores Kep Motor. Brisa fresca e agradável, pois o motor não esquenta. Economiza até 80% de energia elétrica. Tecnologia internacionalmente premiada. Acesse nossa loja virtual e conheça os novos modelos Art Deco. kepmotorshop.com. O que é a Millennium? Doutora Cláudia Benhart Pacheco, diretora das Faculdades Trilógicas, fala sobre a Escola de Línguas Millennium. Sabe que a escola de vocês, a escola de línguas que aplica o método psicolinguístico trilógico de Kep, vocês estudam tudo dessa ciência, vocês usam em todas as aulas. Isso é uma universidade livre. Tem um aluno que acabou de falar, né? Eu vim aqui estudar inglês e eu tô numa universidade para a vida. Eu estou aprendendo a viver, eu estou aprendendo o que é a vida. Então, eu acho isso o que vocês já fizeram com dezenas de milhares de alunos que vocês atenderam e ensinaram. A grande mudança que já está se operando no interior das pessoas. Vocês estão preparando o mundo para esta era dourada, esperada, a era de paz tão esperada. Vocês estão preparando uma porção de gente para isso já. Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Aprenda sobre a vida em 8 idiomas, aulas online e presenciais com professores internacionais, matrículas abertas o ano todo.